Bom dia, nação. O dia não está muito legal não, né, galera? Porque ontem nós fizemos um jogo e o que dizer desse jogo, né? Meu nome é Celso. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria que vocês me ajudassem dando um like, inscrevendo-se no canal. Não custa nada. Inscreve que você ajuda esse canal a produzir material de qualidade. Olha só, para produzir o vídeo de hoje, eu assisti o jogo 2 vezes, depois da emoção, para poder capturar imagens, para enriquecer aqui o material para vocês, tá certo? Ouvi colegas falando para ver se eu estava falando alguma besteira, se eu ia dar alguma opinião que realmente fosse imaginação da minha cabeça. Ouvi alguns atleticanos, que eu moro aqui em Curitiba, então já ouvi a resenha de alguns atleticanos que ficam perturbando. Então, na verdade, todo esse processo só é possível com a ajuda de vocês. Então, não esqueça, dá aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Antes de começar a falar do jogo, gente, ontem, quando foi anunciado a possível contratação do Pulgar, houve uma movimentação de parte da torcida falando Pulgar não, hashtag, essas coisas todas, né, gente? E alguns canais, de forma irresponsável, já condenaram o rapaz por uma coisa que ele não é um réu declarado dessa ação, tá certo? Ele foi chamado a prestar depoimentos porque o alegado e possível abuso aconteceu numa festa na casa dele. Ele não está sendo arrolado diretamente como o abusador, mas como foi na casa dele. Ou seja, se eu tenho uma casa e alguém rouba, eu estou dando uma festa, e alguém rouba o relógio de uma terceira pessoa, é óbvio que eu sou chamado a dar depoimento para falar dos convidados, quem são as pessoas, porque aquelas pessoas estavam lá, e se eu tenho ou não alguma coisa a ver. Então, o rapaz não foi condenado e algumas pessoas impulsionaram essa hashtag. Eu, como não tenho vínculo com ninguém, eu acho que é uma responsabilidade, principalmente de canais grandes, como o canal do Gabriel, né? Até parceiros dele, pessoas que dividem tela e microfone com ele, já pesquisaram o assunto, assim como eu fui procurar notícias a respeito do assunto, e essas pessoas já emitiram as suas opiniões de que não há ainda uma comprovação ou sequer uma acusação contra o jogador que ele tenha feito tal referido abuso, tá certo? Então, acho que quem tem um microfone na mão tem que ter muita responsabilidade antes de falar as coisas que foram ditas por esse rapaz, canal, o qual, os canais dele, eu sou inscrito em todos, tá certo? Que eu admiro demais, mas eu acho que às vezes passa do tom enfim, nessa história de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, vai até o ponto em que você não destrói a reputação da pessoa. Se for comprovado que esse rapaz cometeu algum crime, que ele seja condenado e ele receba as devidas penalidades. Mas a gente não pode condenar uma pessoa se ela não está nem condenada e nem é réu direto de uma ação criminal. Falou-se também de um atropelamento que aos 18 anos ele foi. Tudo bem, ele foi como o Ramon também matou uma pessoa num atropelamento. Isso não significa que a pessoa é uma criminosa. Significa que houve um acidente, ele não era habilitado, mas ele só perdeu a habilitação, mas foi liberado do crime. Parece que a pessoa também tomou um ato imprudente e foi, infelizmente, atropelada. Então, toma cuidado, Gabriel. Não fala essas coisas, não, porque você tem um canal grande, é um cara de muita importância no meio, mas você tem que ter mais responsabilidade em relação a esse negócio. Isso me decepciona demais. Espero que você reconheça o seu erro e procure não impulsionar acusações que ainda não estão comprovadas e aparentemente não são direcionadas diretamente ao Pulgar. Tá legal? Ouve aqui o conselho de uma pessoa mais velha. É bom, é de bom tom. Tá legal, querido? Vamos ao jogo agora. Bom, gente, o que falar do jogo do Flamengo?
Foi um massacre muito grande. O Flamengo não tomou conhecimento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve muitas dificuldades. Se a gente olhar o mapa de ações ofensivas, é praticamente um jogo de 90 minutos apenas do Flamengo. A parte de cima são as ações ofensivas do Flamengo. Vejam que a maioria das ações ofensivas do Flamengo ultrapassam aquela linha mais escura, né? Ou seja, elas são ações muito incisivas no campo de ataque do time do Flamengo, né? E pouquíssimas foram as ações ofensivas do Atlético Paranaense. Teve lá no final uns 2 escanteios, praticamente, novamente, o Santos foi um mero espectador, né? Se a gente der uma olhada, como foi interessante essa parte dos mapas de calores e as ações, percebam que nesses 2 campinhos que nós temos ali, cerca de 42% das ações foram feitas na meia intermediária e 40% das ações na área de ataque, né? Ou seja, o Flamengo teve 82% das suas ações construídas do meio-campo para frente. Praticamente não tomou nenhum conhecimento, e nas vezes que o Atlético Paranaense, no iniciozinho, ele foi um pouquinho mais incisivo e tal, mas depois ficou lá na retranca, coisa que para mim foi uma surpresa. Eu achei que eu não achei que o Filipão fosse ter esse tipo de procedimento, colocar a equipe tão na retranca, tentando jogar num erro, numa bola vadia. Mas ele fez isso, e aí não acho que é por causa da característica do técnico, porque ele é retranqueiro, mas pela característica dos jogadores. Mas, enfim, ele acabou se dando bem no resultado final, né? Mas o interessante é olhar o mapa do calor e a gente vê como o Flamengo agora está cada vez e repetidamente em vários jogos, mesmo não tendo jogadores de profundidade, né, em nenhuma das 2 pontas, né? Vai dizer o Rodinei. Tá bom, o Rodinei faz profundidade, mas ele é lateral. Ele tem que correr o campo inteiro para fazer profundidade. Nós não temos uns pontas, né, atacantes que façam essas profundidades. Mas mesmo sem eles, a nossa equipe teve muita presença. Talvez o mapa de calor mais vermelho que eu já postei nos meus vídeos, né? O que demonstra que o Flamengo está com ação com muita força nos 2 lados do campo. A gente vê no campinho embaixo que, principalmente, né, as ações mais ofensivas do Flamengo foram mais pelo lado ali do Rodinei, do lado direito, onde ali flutua Rodinei, até o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gabigol, né? Foi um amasso completo ali pelo campo. Vamos olhar agora os números do jogo, né? Eu vou ocultar aqui, a gente pode ver aqui que a posse de bola foi absurdamente alta, 74%, 22 finalizações contra 4, assim mesmo, as 4 do Atlético Paranaense, nenhuma delas acertou no gol, tá certo? Eles chutaram todas para fora, as finalizações na trave, nós tivemos 2, finalizações dentro da área das 22, 12 foram de fora da área. Quer dizer, e o goleiro do Flamengo foi um mero espectador, não defendeu nenhuma bola. Mas não é aquele negócio que o cara chutou e passamos perigo. Não passamos perigo, nenhum, 0. Era a mesma coisa que botar ele, e isso tem se repetido, vocês percebem? Em praticamente todos os jogos, o nosso goleiro ele não tem nenhum tipo de ação assim, de salvar o Flamengo em nenhum momento. Teve lá um pouco mais de dificuldade contra a equipe do Avaí, mas também não estava o time todo titular, né, gente? E o time, claro, jogou para ganhar e tal, mas também pensando nesse jogo de hoje, né? Eu achei que o Flamengo também, de certa maneira, estava com seu pensamento voltado para hoje. Para ontem. E foi uma exibição, do ponto de vista de performance, foi muito boa a performance do Flamengo. Nós tivemos o triplo de passes,
Nossa precisão nos passes foi de 89%. Quer dizer, é uma equipe com bolas longas, nós acertamos 61%, isso é um número enorme. Eu acho que é o maior número de bolas longas certas que o Flamengo fez, eu acho que até hoje. Então, realmente, o Flamengo teve uma capacidade de amassar o Atlético Paranaense, e daí a minha capa, né? Nós perdemos muito a chance de dar uma sonora goleada no Atlético Paranaense. E isso vai nos custar um sofrimento. Mas eu acredito que se nós fizermos um jogo minimamente equilibrado contra o Atlético Paranaense lá ou aqui em Curitiba, né? Desculpa, eu estou no Ninho do Urubu. Lá em Curitiba, nós vamos ver que o Flamengo tem chance, sim, de fazer um resultado e se classificar. Eu já estive mais desanimado, mas eu acho que é só o Flamengo não ter apagão. Porque minha preocupação com o Flamengo aqui em Curitiba é que ele tem uns apagões que não dá para entender. O time simplesmente para de jogar e parece que tomou uma água envenenada durante a noite, e na hora do jogo os caras perdem toda a vontade de jogar. Se isso não acontecer, se for um jogo equilibrado, as nossas chances são muito grandes, porque a equipe do Atlético Paranaense, apesar de não ter jogado numa postura ofensiva, que vai ser diferente, mas é o que eu digo, se o jogo for equilibrado, as nossas chances aumentam demais. Nós perdemos, né, o Felipe Luiz nesse jogo, o Davi Luiz nesse jogo, e perdemos o Thiago Maia. O Thiago Maia fez uma partidaça, né, gente? Foi muito ruim perder esses dois jogadores, principalmente o Thiago Maia. Eu acho que o Davi Luiz, eu sei que tem gente que vai gritar aí, né? Desde que o Davi Luiz e o Léo Pereira entraram na zaga, o Flamengo não perde nenhum jogo com eles em campo. Mas eu acho que no jogo aqui em Curitiba, lá em Curitiba, acho que um zagueiro mais rápido vai ser mais importante. Tá? E nós não temos nenhum zagueiro dos nossos zagueiros que são garotinhos. Todos são experientes, todos jogam campeonatos fortes. Tanto o Pablo quanto o Fabrício Bruno têm totais condições de formar a dupla de zaga com o Léo Pereira. Olha aí, o Léo Pereira, hein, gente? Léo Pereira, titular absoluto. Meu Deus. Quem diria? Eu vivi para falar uma coisa dessa. Mas, enfim, eu acho que a gente tem condições. E ali no meio, estando todo mundo bem, Arturo Vidal não vai ser um substituto ruim para o Thiago Maia, não, né, gente? Pô, ontem também o chileno jogou bola, né, cara? Jogou mais um tempinho e tal. Eu acredito que no próximo jogo ele até pode vir como titular. No próximo jogo agora do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos dar uma olhada em alguns aspectos táticos, né? Que é importante a gente ver, né? A questão da amplitude, que eu sempre gosto de mostrar essa imagem, que o Flamengo, apesar de não ter ponteiros, ele busca as amplitudes, e aí, neste caso, nesta imagem, apenas uma imagem, mas que se repetiu no jogo com jogadores diferentes, a amplitude é dada lá em cima com o Felipe Luiz e aqui embaixo com o Arrascaeta. O Arrascaeta, que costuma jogar pela esquerda, olha onde é que ele está dando amplitude. Bem legal essa imagem, né, gente? Aqui tem uma outra imagem, que é o trabalho do Gabigol fora da área, né? Vocês veem que a saída dele ali pela direita vai ao encontro da bola, ele abre o espaço no corredor atrás do jogador do Atlético Paranaense, que vai na caça para impedir que ele pegue essa bola livre. E aí abre espaço, quem está entrando ali nas costas é o nosso querido Arrascaeta. Essa imagem é mais para mostrar como o Atlético Paranaense se posicionou com praticamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores no espaço de, no máximo, 10 metros, sem qualquer espaçamento entre as linhas. Foi muito competente nesse procedimento, embora o Flamengo tenha tido 22 chances de chute, e sendo 5 dessas 22 chances, grandes lances, grandes oportunidades de fazer gol, né? O Flamengo teve muitas chances de fazer gol, mas
o Flamengo enfrentou uma defesa muito compactada, sempre com muitos jogadores e com superioridade numérica do Atlético Paranaense. Aqui tem uma outra imagem também mostrando a superioridade numérica do Atlético Paranaense em toda a sua fase defensiva, né? O bloco defensivo deles, sempre com muitos jogadores. O Arrascaeta está ali tentando fazer um entrelinhas, né? O Everton Ribeiro vai pegar essa bola aqui e tentar uma jogada com o Arrascaeta na entrelinhas. Mas os nossos dois atacantes estão bem vigiados por outros 5 jogadores. Então, mostra realmente essa concentração que teve a equipe do Atlético Paranaense. Essa imagem é uma imagem apenas para mostrar como é que o Flamengo trabalha agora com o Everton Ribeiro lá na esquerda. Você vê, o Everton Ribeiro ele não ficou preso do lado direito, ele abrindo uma possibilidade de passe, atacando um espaço de profundidade do lado esquerdo. Quem está passando essa bola ali atrás, se eu não me engano, é o João Gomes, que vai tentar colocar essa bola no ataque ao espaço do Everton Ribeiro ali na extrema esquerda, né? Bom, gente, vamos falar agora das notas dos jogadores, né? Eu vou passar rapidamente por esses números, né? Porque é impressionante como o Flamengo, como um todo, jogou bem. As notas variam por um outro detalhe, porque todos jogaram bem. Ninguém foi 10, mas ninguém foi 4, né? Então, os únicos sem nota aqui é o Santos, que não fez nada, não precisava ter ido para o jogo, e o Ayrton, que entrou no lugar do Felipe Luiz, não comprometeu, mas também não criou nada suficiente para receber uma nota, né? Na zaga, eu acho que o Davi jogou bem, assim como o Léo Pereira. Só que o Davi levou um cartão idiota. O negão ficar reclamando que foi maluquice do árbitro. Foi maluquice porcaria nenhuma do árbitro, gente. O Davi Luiz claramente manda o árbitro tomar naquele lugar. E isso é expulsão. Não tem jeito. Tem que expulsar mesmo. O árbitro errou, não dando um pênalti a nosso favor e tal, mas a gente não pode dizer que ele não errou, que ele errou expulsão do Davi Luiz. Davi Luiz foi infantil, tá certo? E o árbitro também aliviou para o Arrascaeta, né? O Arrascaeta podia ter sido realmente assim, mais rigoroso e expulsado o Arrascaeta naquele lance em que ele entra por trás do jogador do Atlético Paranaense. Eu acho que se tivesse rasgado a meia, eu acho que ele expulsava, sabe? Foi assim, pegou e cabia assim. Mas também ele não deu um pênalti no lance capital. Na hora que o cara levanta a blusa quase no pescoço do Léo Pereira na área, aquilo é pênalti. A menina da Globo fala, não, teve uma ação. Cara, puxou a camisa dentro da área. Não precisa derrubar. Puxar a camisa não precisa derrubar, meu amigo. Você impede. Ela não tem como avaliar se o jogador, se não fosse segurado pela camisa, teria ou não impulsão para ir na bola. Ela não tem como avaliar isso. Então, realmente, ali foi pênalti, né? Não tem o que discutir. No meio-campo, tanto Everton, Thiago Maia, João Gomes jogaram bem, sendo que, para mim, o Thiago Maia acabou com o jogo. Ele, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que faz esse losango aí, né? Para mim, jogaram muita bola. Thiago Maia foi sensacional. Infelizmente, vão ficar sem ele no próximo jogo. Ele cometeu uma falta necessária. Eu não acho que seria uma falta para cartão amarelo, porque o jogador estava na direção da lateral e não em direção ao gol, e foi um tranco. Não foi uma violência, não foi um pontapé, não foi um segurar a camisa, não foi um empurrão. Não, foi um tranco de ombro faltoso, mas não para um cartão amarelo. Foi muito rigoroso o árbitro, né? E os atacantes, Gabi e Pedro, perderam seus gols, o Gabi mais do que o Pedro, só que o Gabi chutou uma bola no chão que, pelo amor de Deus, né? Não dá para um jogador ter esse tipo de comportamento. Ele não tem pé direito, eu também não tenho pé esquerdo, mas eu nunca chutei daquele jeito ali na minha época que eu jogava a bola. Pelo amor de Deus, eu quero chutar o chão, é muita falta de concentração, né? Vidal entrou jogando muito bem. O Cebola ainda está precisando pegar um pouco de ritmo.
né? Ele já está mais insinuante, já fez finalizações, já conseguiu alguns dribles, mas eu acho que o próximo jogo ele já deve entrar no jogo de início, né? Que o Flamengo, claro, que vai botar um time misto contra o Atlético Goianiense, porque também o Atlético Goianiense vai botar um time misto, que jogou no mesmo horário que nós, então provavelmente vai ser um encontro de times mistos, né? E aí vamos ver o que o Flamengo faz com o Atlético Goianiense no Maracanã, né? Bom, aqui estão minhas notas, gente. Vocês depois aí nos comentários deem as notas que vocês acharem que é boa, né? Eu vou botar alguns trechos de jogo que não são os melhores momentos completos, são pedacinhos, tá certo? Eu vou botar numa tela menor por uma questão de alguém questionar direitos e tal. Na realidade, os melhores momentos é um extrato dos melhores momentos da UOL, e eu dou aqui o crédito ao UOL de ter feito esses melhores momentos, mas eu acredito que seja a imagem de melhores momentos de todos os canais que apresentaram os melhores momentos do jogo, né? Então, eu vou botar aqui para a gente ver juntos, né? E vamos comentar alguns desses momentos, né? Esse foi o primeiro ataque. Está um pouco travado, né? Aqui está o segundo ataque, onde nós tivemos aí uma grande chance, né? Essa metida de bola pro Gato, dá aquele chutinho de merda. Bola metida na esquerda. Porque ele não tem perna direita, né? Um atacante que ganha 1,5 milhão não pode perder um gol desse, né, gente? E aí essa finalização foi bloqueada. Aí, coisa linda. Olha que matada de bola, que drible, né, gente? Pô, o Arrascaeta é um debochado, né? Aí já no segundo tempo. Vocês verem que eu separei só alguns pedaços, né? Aí o escanteio, o Pedro me bota assim, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que o Pedro fez. E aí, olha a cabeçada do Arrascaeta. Eu acho que ele foi meio que empurrado ali pelo zagueiro, mas, enfim, ele conseguiu finalizou mal, cara. Se dá uma testada de frente, talvez ele fizesse gol. Ô, Rodinei, lindo. Ai, Deus do céu. E mais uma bola, meu Deus do céu. Olha só a finalização, coisa linda. Olha esse passe, cara, em profundidade, que coisa. E aí o meu querido Gabi, né? Bola na trave. E aí, o lance final, o Cebola vai. Isso aí, ele informa, bola é saco, gente. É sacode geral, não tem escapatória, não. O Cebolinha, daqui a pouco tempo, ele vai estar em forma e vamos ver o que nós vamos encontrar nesse nosso jogo, né, galera? Bom, vamos ouvir agora, rapidamente, o nosso poderoso... De qualquer situação, imaginávamos uma possibilidade de uma iniciação um pouco diferente. Foi uma opção, nós respeitamos isso, procuramos jogar, procuramos botar a bola no chão, procuramos fazer o jogo que nós sempre fizemos. Tivemos um número considerável não só de posse, mas de jogadas criadas, de possibilidades reais de gols, e infelizmente só não conseguimos a finalização.
É um jogo de 180 minutos e nós temos que ter essa consciência. Está tudo em aberto, duas equipes que têm merecimentos para estarem onde estão e com certeza farão aí mais uma ótima apresentação no jogo. Boa noite, Dorival. Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da equipe de arbitragem hoje, comandada pelo Luiz Flávio. Teve a expulsão do Davi Luiz, teve reclamação de pênalti também. Pegando esse gancho do Davi, qual o impacto que a expulsão do Davi Luiz tem no jogo da volta? Você também não... Eu estou falando aqui e o microfone está desligado. Então, na primeira pergunta, o nosso poderoso Dorival foi questionado se ele havia sido assim, surpreendido, né? Surpreendido com relação ao comportamento do Atlético Paranaense. Nenhum técnico é surpreendido, mas, de certa maneira, o Flamengo ele esperava que o Atlético tivesse um outro comportamento pela característica dos jogadores, né? Ou seja, embora o próprio Dorival diga, não, a gente está preparado para todo tipo de comportamento do nosso adversário, mas ele não... Assim, você tem que estar preparado, mas você não acredita que ele vai fazer aquilo que o Atlético Paranaense fez, né? Que foi totalmente jogar para levar um 0-0. E conseguiu, teve êxito, parabéns para eles. Vamos ver se isso vai se sustentar na Arena da Baixada. A próxima pergunta, que fala de arbitragem, aí bom, enfim, é do jogo, né? Não dá para a gente ficar reclamando também de arbitragem, não, gente. A gente teve condições de ganhar sem influência do árbitro. Vai contar com o Thiago Maia, que levou o terceiro cartão amarelo. Queria que você fizesse uma análise sobre isso também. Obrigado. Desculpa falar sobre arbitragem, eu não vou abordar. Nós temos que jogar, nós estamos buscando jogar, nosso time tem essa condição. É um time que joga para frente, joga buscando gol, é o que nós queremos que aconteça. A arbitragem é um fato que nós não temos que ficar nos preocupando, não. Eu acho que nós temos que ter total atenção com a nossa equipe, com a melhoria da equipe, com o crescimento dela, com a tranquilidade para que na segunda partida nós façamos aí novamente uma boa apresentação e, de repente, quem sabe, aí buscando os gols necessários para que alcancemos a nossa classificação. São perdas, não é? São perdas nesse momento, mas nós temos jogadores à altura, estamos preparando todos eles para jogarem. Eu naturalmente que fico preocupado com a saída dos dois, mas muito confiante naqueles que entrarão, que com certeza darão conta do recado e cobrirão com sobras as necessidades que tenhamos. Dorival, aqui à sua direita, Diogo, do Globo. Você chegou nesse tempo de trabalho de recuperação que você tem feito, você recuperou vários jogadores, aí o Everton Ribeiro, o próprio Pedro, né, voltando a jogar em sequência. Como é que você está avaliando essa situação do Gabriel, que ele vinha de um processo ali de tentar se adequar não só ao futebol do Pedro, que ele tem conseguido, mas também dele marcar gols. A gente vê ele muito agoniado para voltar a ter eficiência nas finalizações. Ele tem feito muitas movimentações, vindo bem atrás para buscar jogo, isso é importante, mas como é que você tem se preocupado em dele voltar a fazer o que ele gosta e também acho que ajuda na confiança do jogador, né? Nos momentos decisivos ele vai fazer, podem ter certeza disso. O Gabriel é um jogador letal dentro da área. A ansiedade é um fato natural. Agora, o papel que ele está cumprindo, taticamente, o que ele tem contribuído para a nossa equipe, a participação em muitos lances de gols
em lances criados, em mobilidade e movimentação, ele tem dado uma outra cara para a equipe. E isso é um fato importante, tão quanto os gols que ele talvez nesse momento não tenha feito, e daqui a pouco, nos momentos em que precisarmos, ele estará presente. Então, tudo é questão de tempo, é questão de manter a confiança do jogador. Ele está buscando isso e quando menos se espera, o Gabriel se faz presente. São os momentos decisivos em que ele contribui mais decididamente e mais diretamente para o conforto da própria equipe. Dorival, aqui. Letícia Marques, do UOL. Boa noite para você. Boa noite. O Flamengo teve mais de 20 finalizações, né, e não conseguiu marcar. Eu só queria saber a sua opinião, o quanto isso pode prejudicar para o jogo da Arena da Baixada, que é só daqui a 2 semanas, você já vai ter alguns reforços mais encaixados. O Sidão já falou sobre Davi Luiz e o Thiago Maia, mas assim, o fato do Flamengo não ter conseguido abrir o placar aqui no Maracanã e levar uma certa vantagem, queria só que você falasse sobre isso, por favor. Olha, nós poderíamos levar uma vantagem e, de repente, ela não ser tão viável no jogo da volta. O jogo está aberto, são duas equipes que sempre jogaram, buscam o gol. Com certeza, dentro da Arena, nós teremos uma equipe do Atlético um pouco diferente. Flamengo também, sabendo como jogar. O Flamengo sabe como enfrentar grandes adversários. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de paciência, questão de encaixarmos novamente a forma que nós gostamos de atuar e buscarmos nos espaços que possam também acontecer um aproveitamento melhor, principalmente das oportunidades que criamos, das chances que foram apresentadas e, de repente, nessa noite, não tivemos a felicidade. Mas o importante é que estamos melhorando, estamos criando, estamos evoluindo e a equipe vem sentindo isso num todo. Isso é um fato muito importante. Esse é um tema que é muito legal, essa resposta dele para a pergunta da menina, porque eu também eu fico muito preocupado com o Flamengo jogar aqui na Arena da Baixada, assim, aqui não pode ter um dia ruim. Se a gente tiver um dia ruim, a gente vai perder para o Atlético Paranaense, tá certo? Então a gente tem que ter um dia como esse. E o Flamengo, a gente tem os últimos 5 ou 6 jogos, o time tem jogado muito bem, muitos jogadores bem, os jogadores que estavam em fase ruim estão retornando a uma boa fase e todos no conjunto jogando bem. Não tem ninguém jogando mal. Se você olhar os últimos jogos, não tem nenhum jogador assim que você diga, puxa, esse aqui não jogou nada. Ele pode ter jogado menos que os outros, mas não jogou nada, é muito difícil. Então, quer dizer, o Flamengo nessa batida, jogo é jogo, gente, jogo é jogado. Quer dizer, o outro jogo é outra história. Pode acontecer de tudo. Pode o Flamengo chegar lá e meter um gol de início, os caras ficarem desesperados e a gente ganhar de 4-0. Tá certo? Pode ter um jogo lá, o cara ser expulso de um lado ou de outro. Quer dizer, tem todo um contexto, porque o jogo tem que ser jogado. Então, não tem essa história de, porque não conseguiu a vantagem, a gente vai perder. Isso já está definido. Não é assim que acontece. O jogo tem que ser jogado, o nosso time é melhor do que o deles e vamos para cima, galera. TV Band. No calendário brasileiro, até pela mistura de muitos campeonatos, às vezes acontece o que vai acontecer com o Flamengo agora. Antes de enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tem um jogo com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Jogar com o Atlético antes pelo Campeonato Brasileiro é bom, é ruim, serve para testar o time, não? Como isso muda para vocês? Vira uma salada, né? Porque dificilmente você consegue mudar a chave de um dia para o outro. É um pouco complicado, mas nós estamos conseguindo fazer isso até muito bem. E estamos buscando fases e fases e uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o objetivo, esse é o espírito, nós não podemos perdê-lo.
e que, de repente, façamos aí uma boa apresentação que mais ou menos nos direcione para o jogo decisivo. Eu acho que isso será um fator também que teremos que observar para que cheguemos no momento da definição da fase, aí sim, ainda mais fortes, consistentes e em condições de podermos buscar o nosso espaço. Dorival, aqui Caemota, Globo Esporte. Foi uma partida onde o Atlético marcou muito baixo, ocupou muito meio de campo ali, e vão falar muito de que foi uma opção que deu certo, porque foi 0-0. Por outro lado, um time que finaliza 22 vezes também não pode dizer que não foi uma atuação que deu certo, né? Pode não ter sido eficaz na finalização, mas também foi um Flamengo que conseguiu encontrar espaços nesse ferrolho para criar. Fazer um pouco essa avaliação de estratégia e se você acha que essa opção do Atlético aqui foi muito fora do padrão, por ser um jogo aqui, ele se fechar tanto e marcar tão baixo, e que lá, naturalmente, vai ser um jogo mais aberto. Não que seja um jogo mais aberto, mas com certeza com uma outra característica. Nós teremos um Atlético muito mais agressivo. Jogando dentro da Baixada, nós sabemos. A pressão, o crescimento da equipe, a forma como atuam. Por outro lado, o Flamengo também sabe como jogar, o Flamengo sabe como ser visitante, o Flamengo tem vivência, tem experiência, somos uma equipe madura e com certeza estaremos ainda melhor nesse instante para uma decisão. Eu confio muito na nossa equipe e eu não tenho receio em afirmar que teremos novamente um grande jogo. O Flamengo não vai fugir às suas características, vai tentar jogar dentro dessas condições que mostramos hoje, que temos feito ao longo desses últimos jogos e que temos encontrado soluções. A partida de hoje é um pouquinho diferente, mas não deixamos de sermos efetivos em criação, em busca pelo gol adversário, em posse de bola, em movimentação à frente da área adversária. Mas enfrentamos realmente uma equipe que se dispôs, cumpriu uma função, um papel e saiu daqui com o resultado que imaginava. Boa noite, Dorival. Bruno Vilafranca, aqui do Coluna do Fla. Então, ele, no meio da conversa toda, ele falou da nossa arma principal quando jogamos contra essas equipes. A movimentação à frente da zaga, entre a linha de volantes e a zaga adversária. Em algumas imagens que eu mostrei para você, embora nós tivéssemos inferioridade numérica, nós tivemos 22 finalizações. Quer dizer, seria de se esperar que nós tivéssemos poucas finalizações. E não foi isso que aconteceu, né? Dorival, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o jogo do Vidal, né? Me pareceu que ele esteve muito bem encaixado a um time que ele ainda conhece muito pouco. E uma outra dúvida, eu sei que não quer falar sobre arbitragem, a gente respeita isso, é claro, mas eu queria saber como é que você encontrou os jogadores no intervalo depois do jogo. Por quê? Porque eles estavam extremamente enervados dentro do campo, justamente, me pareceu, com muitas reclamações em cima da arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Como é que foi esse encontro com os jogadores no intervalo, no final da partida, e que você fizesse essa avaliação em relação ao jogo do Vidal? Acho Obrigado. Que o Vidal está evoluindo, está começando a conhecer os seus companheiros, o seu grupo de trabalho, está se encaixando, até porque é um jogador com uma vivência muito grande, uma longa experiência, e isso daí facilita. Jogadores de alto nível, eles se encaixam em qualquer situação. É questão apenas de um acerto, um ajuste, mas eles se entendem no olhar, às vezes, na troca de passes, na movimentação, na saída de espaços. Eu acho que, aos pouquinhos, ele vai alcançando a sua melhor condição. O importante é que ele está começando a trabalhar com uma sequência um pouco maior com o grupo, com bola principalmente, e com isso a produtividade vem aumentando.
Houve realmente um descontrole. Houve. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que todos viram. Agora, não vou aqui analisar novamente uma arbitragem. Me desculpe, mas isso daí não é do meu feitio ficar lamentando um resultado por causa da forma como o árbitro conduziu uma partida. Ele tem as características dele, eu respeito, mas, sinceramente, o Flamengo fez por merecer talvez uma sorte melhor na partida, independente de arbitragem ou não. Última pergunta aqui. Boa noite. Custódio, canal Custódio Fla. Dorival, o que você achou que faltou para sair o gol, né? Já que foram tantas oportunidades, foi o quê? Ansiedade, né? Devido ao jogo estar muito pegado, muito picotado. Qual a sua opinião? O jogo truncado, picotado, ele favorece a quem quer marcar. E é isso que vinha acontecendo desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. O descontrole da nossa equipe talvez tenha sido nesse sentido. Quando as coisas são inibidas por quem comanda, é natural que você tenha um outro caminho. Não acontecendo, você acaba descontrolando a equipe que quer botar a bola no chão, que quer jogar, que quer fazer as coisas fluírem. O jogo não flui, o jogo é truncado, o jogo é amarrado, acabam precipitando situações. Nas oportunidades que tivemos, talvez não tenhamos tido a consciência e a tranquilidade apenas. Mas criamos muito, criamos várias oportunidades. Obrigamos o Bento a trabalhar bastante. Eu acho que esse é o objetivo da nossa equipe. Sempre foi assim. Hoje, não tivemos, talvez, o último momento, o toque final. Mas não vai faltá-lo, não. Nós estamos buscando, trabalhando muito, com muita intensidade, e vamos fazer um grande jogo lá em Curitiba. Obrigado, Dorival. Obrigado, Dorival, por essa ótima entrevista. Ele não gosta de entrar muito em aspectos táticos, mas sempre deixa a gente algumas pontinhas de possibilidades da gente extrair algum comentário, né? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Passei rapidamente, nós não gostamos do resultado, mas é importante entender as coisas do jogo, né? E como o nosso time está consistentemente bem e evoluindo. Eu estou muito feliz pelo nosso time, pelo desempenho, triste pelo resultado. Mas eu acho que a gente tem condições, sim, de, na Arena da Baixada, conseguir um bom resultado lá. O time dele vai jogar mais aberto. O nosso time, se continuar com essa consistência de atuações, vai chegar muito forte. Eles também têm pedreira, gente. Eles vão pegar agora também Libertadores, tá certo? Eles têm um joguinho da Libertadores aqui bem encrencado, tá ok? E aí depois eles ainda têm jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eles têm o mesmo tipo de problema que a gente, com um elenco mais enxuto do que o nosso e de menor qualidade. Então nós temos sim chance de chegar lá com possibilidades de vencermos essa rodada de quartas contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se dessa vez nós eliminamos eles, né? Eles nos eliminaram 2 vezes na nossa casa. Está na hora da gente eliminá-los na casa dele. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem e com quem não conhecem também. Distribui essa parada para me ajudar. Inscreva-se no canal, pede esse pessoal para escrever, para comparecer. Olha, na semana que vem, segunda-feira, nós teremos uma live pré-jogo do jogo contra o Corinthians pela Libertadores. Compareçam, vai ser quente. Convidados todos já alinhados, não vai ter falta, vai estar todo mundo lá e a gente vai botar para quebrar para conversar sobre aquele jogo maravilhoso. Antes também, nós vamos ter um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e eu vou fazer um pré-jogo da expectativa de o time que o Dorival deve colocar contra o Atlético Goianiense, que deve vir com um time misto, e provavelmente nós também vamos com um time misto, mas o nosso time misto é um misto quente, né, galera? Valeu, grande abraço, até mais.